Eu não quero falar com a pessoa que você mostra para todo mundo. Não me interessa hoje o seu sorriso educado, o "está tudo bem" que você responde no automático, nem a força que você projeta para seus filhos, seus netos ou seus colegas de trabalho. Hoje, com todo o respeito e com todo o amor, eu quero pedir licença para falar com quem você é quando ninguém está olhando. Quero falar com a sua alma, com aquela parte de você que só Deus conhece, aquela que se revela no silêncio do seu quarto, na escuridão da madrugada, quando o barulho do mundo se cala e o som da sua própria dor se torna um eco ensurdecedor. Porque dentro de você há um peso. Não é um peso físico que se mede na balança. É um peso na alma. Uma âncora fria que em alguns dias você mal percebe, mas que em outros te impede de seguir em frente. É uma carga silenciosa que você carrega há tanto tempo que já se acostumou com ela. Você aprendeu a andar, a sorrir e a viver com ela nas costas. Tornou-se um mestre em escondê-la. Mas ela está aí. E ela tem uma história. Ela sente assim até a história daquela palavra dura, dita sem pensar por alguém que você amava. Talvez há 30, 40, 50 anos. Uma palavra que foi como uma semente de amargura plantada em terra fértil e que ao longo dos anos cresceu, criou raízes profundas. E hoje é uma árvore de galhos secos que faz sombra sobre toda a sua alegria. Você já tentou arrancá-la, mas as raízes são profundas demais. Essa carga tem a história daquela traição. Aquele amigo, aquele sócio, talvez até mesmo o seu cônjuge. Alguém em quem você depositou toda a sua confiança e que num momento puxou o tapete de debaixo dos seus pés. A dor não foi só o ato em si, foi a quebra da confiança, foi o sentimento de ter sido ingênuo, tolo. E desde então, você construiu uma muralha de tijolos de desconfiança ao redor do seu coração. Ninguém mais entra? É mais seguro assim, você pensa. Mas também é terrivelmente solitário. Essa carga tem a história daquela injustiça. Aquela porta que se fechou na sua cara sem explicação. Aquela promoção que era sua por direito, mas foi dada a outro. Aquela acusação falsa que manchou seu nome e que nunca foi corrigida. E você ficou com o gosto amargo da impotência, um grito preso na garganta que nunca pôde ser dado. Você engoliu o choro, mas não engoliu a dor. Ela está aí viva, pulsando, esperando por uma justiça que nunca veio. Essa carga tem a história do sonho que morreu. Aquele projeto que não deu certo. A família que se desfez. Aquele chamado que você sentia queimar no peito na juventude, mas que as circunstâncias da vida foram apagando aos poucos. E hoje, você olha para trás e vê um cemitério de possibilidades e se pergunta: o que teria sido se... Você se reconhece nisso, nessa coleção de feridas bem administradas, porque é isso que fazemos. Nós não as curamos, nós as gerenciamos. Nós as organizamos em compartimentos secretos da alma. Aprendemos a não tocar nelas. Criamos uma rotina, nos ocupamos com o trabalho, com a casa, com os problemas dos outros, tudo para não ter que encarar a nossa própria bagunça interior. Mas à noite, quando tudo se acalma, as portas desses compartimentos se abrem sozinhas e os fantasmas do passado vêm te visitar. E sabe qual é o maior perigo dessa carga? Ela esfria a sua fé. Ela te afasta de Deus.
Você vai à igreja, você canta os louvores, você diz amém. Mas o seu coração não está mais lá. Porque no fundo, você se pergunta: Senhor, onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu? E essa pergunta não respondida se torna uma barreira invisível entre você e Ele. Suas orações se tornam vazias mecânicas. Você fala com Deus, mas não espera mais uma resposta. Você se acostumou a um inverno espiritual. Eu não vim aqui hoje, meu amigo, minha amiga, para te oferecer um conselho superficial. Não vim para te dizer para esquecer, para deixar para lá, ou para pensar positivo. Isso seria um insulto à sua dor. Eu vim aqui para te dizer uma verdade que pode soar violenta, mas que é a única verdade capaz de te libertar. Deus não quer que você continue gerenciando essa ferida. Ele não quer te ajudar a carregar essa carga. Ele quer queimá-la. Ele quer destruí-la por completo. E ele tem um fogo para isso. Um fogo que não vem para te punir, mas para te purificar. Um fogo que não vem para te destruir, mas para destruir as correntes que te prendem. O fogo do Espírito Santo. Antes de prosseguirmos, eu quero que você pare por um instante. Se essa palavra, de alguma forma, tocou nesse lugar secreto da sua alma, se você sentiu um reconhecimento, uma pontada de verdade, eu peço que você faça algo simples. Deixe um amém aqui nos comentários. Não para mim, mas como um sinal para Deus, um sinal de que você está ouvindo. Curta este vídeo, se inscreva no canal e, por favor, não vá embora. Fique comigo, porque a libertação que você parou de procurar pode estar prestes a começar. Hoje. Agora. Antes de mergulharmos neste fogo, um convite. Se você está aqui porque está realmente pronto para deixar algo para trás, comente o número 2 nos comentários como um sinal para si mesmo de que você quer dar o segundo passo na sua jornada. Se inscreva no canal para não perder essa caminhada. E, por favor, fique até o final. Acredite, o que Deus tem para selar no seu coração hoje vai valer cada minuto. Vai valer cada. Eu sei. A palavra fogo assusta. Quando pensamos em fogo, pensamos em destruição, em dor, em juízo final. O fogo consome o fogo, transforma em cinzas. O fogo deixa para trás um rastro de desolação. É por isso que por tanto tempo você fugiu de qualquer coisa que parecesse quente demais, que exigisse demais, que ameaçasse queimar as muralhas que você construiu com tanto cuidado. Você preferiu o frio da segurança ao calor transformador da presença de Deus. Mas eu preciso, em nome de Jesus, que você me dê a chance de redesenhar essa imagem na sua mente. O fogo de que estou falando, o fogo do Espírito Santo, não é o fogo de um incêndio descontrolado, é o fogo preciso, intencional e amoroso de um artesão. Pense comigo na figura de um ourives, um mestre que trabalha com ouro. Quando um garimpeiro encontra uma pepita de ouro na terra, ela não vem pura e brilhante como a joia que vemos na vitrine. Ela vem suja misturada com terra cascalho e outros minerais sem valor. Ela tem o potencial de ser algo precioso, mas sua beleza está escondida debaixo de uma camada de impurezas. O que o ourives faz? Ele olha para aquela pedra bruta e não vê a sujeira, ele vê o ouro, ele vê o valor que está ali esperando para ser revelado. Ele não joga a pepita fora porque ela está suja. Ele a ama demais para deixá-la como está. Então,
Ele a leva para a sua oficina e a coloca no lugar mais quente de todos, o crisol, o forno. Ele acende um fogo de altíssima temperatura. E o que acontece? Quando o calor aumenta, a mágica começa. Tudo o que não é ouro, toda a sujeira, toda a escória, por ser mais leve, começa a subir para a superfície. A alta temperatura separa o que é precioso do que é lixo. E o ourives, com seu olhar atento, fica ali observando. Ele não vai ao banheiro, não atende o telefone, ele não se distrai. Ele fica ali com uma ferramenta removendo cuidadosamente cada impureza que sobe. Ele repete o processo. Aumenta o fogo, espera a sujeira subir e limpa, de novo e de novo. E sabe quando ele sabe que o processo terminou? Quando ele consegue ver o seu próprio rosto, refletido com clareza no ouro derretido e purificado. Meu amigo, minha amiga, você consegue entender? Agora, você é essa pepita de ouro preciosa nas mãos de Deus, o ourives divino. Ele te olhou lá no meio da lama do mundo e não viu seus erros, seus traumas, suas feridas. Ele viu o ouro. Ele viu a imagem e semelhança dele em você escondida debaixo de camadas e camadas de dor. E porque ele te ama com um amor que a nossa mente não consegue compreender, ele se recusa a te deixar como você está. Ele se recusa a permitir que você viva o resto da sua vida acreditando ser apenas a sujeira que te cobre. E então, ele te traz para o fogo das provações, o fogo das circunstâncias que você não entende, o fogo que aumenta a temperatura na sua vida até que as impurezas que estão escondidas lá no fundo da sua alma comecem a vir à tona. Aquele ressentimento que você jurava não ter mais, de repente, sobe à superfície. Aquela inveja que você mantinha em segredo se manifesta. Aquela ferida da rejeição que você pensava estar curada começa a doer de novo. E você se desespera. Você grita: Deus, o que está acontecendo? Eu pensei que estava melhorando, mas parece que estou piorando. Mas o ourives está sorrindo. Porque ele sabe que o que está acontecendo não é um retrocesso, é o processo. A sujeira está subindo exatamente para que ele possa removê-la. Ele está permitindo que você veja o que está dentro de você, não para te envergonhar, mas para que você permita que ele te limpe. E ele está ali, ao seu lado, o tempo todo. Ele não te joga no fogo e vai embora. Ele controla a temperatura. Ele sabe exatamente o quanto você aguenta. E ele está ali com sua graça, com seu amor, removendo cada pedacinho de escória. A cada lágrima, sua uma impureza é retirada. A cada oração de entrega mais puro, o ouro se torna. O fogo do Espírito Santo não vem para destruir você. Ele vem para destruir o que te impede de ser você. Ele vem para queimar a depressão, mas não a sua identidade. Ele vem para queimar a amargura, mas não as suas memórias. Ele vem para queimar o vício, mas não a sua vontade. Ele vem para separar em você o que é eterno do que é passageiro, o que é de Deus do que é do mundo. O fogo dele não destrói o ouro, ele o revela, ele o liberta, ele o faz brilhar. Pense de outra forma. Imagine que um médico descobre um tumor dentro de você. Um tumor que, se não for retirado, vai crescer e te matar. O que um bom cirurgião faz? Ele te leva para a sala de cirurgia. Ele usa um instrumento frio e cortante o bisturi. Ele abre a sua carne.
Dói, é invasivo, deixa uma cicatriz. Mas ele não está fazendo isso para te ferir. Ele está fazendo isso para te salvar. O corte é um ato de amor. É um ato de cura. Ele está removendo o que te mata para te devolver a vida. O fogo do Espírito Santo é como o bisturi de Deus. Às vezes, ele precisa tocar em lugares que doem. Ele precisa abrir feridas antigas que nunca cicatrizaram direito por dentro. Ele precisa cortar os laços doentes que te prendem a um passado de dor. E sim, o processo pode ser doloroso. Chorar dói. Perdoar dói. Confrontar a verdade dói. Mas é a dor da cura, não a dor da punição. É a dor que precede a vida, não a dor que leva à morte. Muitos de nós estamos fugindo do bisturi de Deus, preferindo conviver com o tumor da mágoa, porque temos medo da dor da cirurgia. Mas hoje Deus está te dizendo: deixe-me operar. Deixe-me remover o que te adoece. Confie em mim. Minha mão é firme. Meu amor é infinito. E meu único objetivo é te ver completamente curado. Ou pense ainda na imagem de um agricultor sábio. Ele olha para o seu campo e ele está coberto de mato seco, de galhos mortos, de restos de uma colheita antiga. Ele sabe que se tentar plantar sementes novas ali no meio daquela confusão, elas não vão germinar. O solo está ocupado sem nutrientes. O que ele faz? Ele provoca uma queimada controlada. Ele ateia fogo àquele mato seco. Para quem olha de longe, parece destruição. Fumaça, chamas, tudo preto. Mas o agricultor sabe exatamente o que está fazendo. Aquele fogo está limpando o terreno, está queimando o que é inútil. E as cinzas que sobram se tornam um adubo rico que vai nutrir o solo e prepará-lo para a colheita mais forte e abundante que já existiu. E sua alma, muitas vezes, é esse campo, cheio de galhos secos, de relacionamentos passados, cheio de mato, de ressentimentos antigos, cheio de restos de sonhos que morreram. E você ora: Senhor, planta algo novo em mim. Eu quero novos frutos. Eu quero uma nova vida. E Deus te responde: eu também quero meu filho. Mas primeiro, precisamos limpar o terreno. Precisamos queimar o que está morto. O fogo do Espírito Santo vem para queimar o entulho da sua alma. Ele vem para abrir espaço. Ele vem para transformar as cinzas do seu passado no adubo do seu futuro. Aquilo que você pensou que era o fim, aquela queimada que deixou tudo preto e desolado na sua vida, era na verdade Deus preparando o terreno para a maior semeadura que você já viu. Ele não estava te destruindo, ele estava te preparando para florescer. Então, pare de ter medo do fogo. Comece a desejá-lo. Comece a orar: Senhor, queima-me, queima tudo em mim que não te agrada. Queima meu orgulho, queima minha autossuficiência, queima minha incredulidade, queima a minha necessidade de ter o controle, queima a minha mágoa. Entra com a tua chama purificadora e não deixe pedra sobre pedra do meu velho eu. Eu não quero mais gerenciar minhas feridas. Eu quero vê-las consumidas pelo fogo do teu amor. Eu não quero mais ser uma pepita suja, um paciente doente ou um campo estéril. Eu quero ser ouro puro, curado e frutífero para a tua glória. Esse fogo não é seu inimigo. É a sua maior esperança. É a resposta para a oração que você tem feito por anos sem nem saber as palavras certas para usar.
É o caminho da sua libertação. A única pergunta que resta é: você vai continuar fugindo do calor ou vai ter a coragem de se entregar ao processo e permitir que o ourives, o cirurgião, o agricultor, faça em você a obra-prima que ele te criou para ser? Antes de descobrirmos por que sabotamos a nossa própria cura, vamos fazer um exercício de honestidade brutal, aqui, entre você e Deus. Se você no fundo da sua alma reconhece que de alguma forma tem se apegado à sua dor, comente a palavra coragem, não para se expor, mas como um ato de coragem para admitir a verdade para si mesmo. Não se esqueça de curtir o vídeo e, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva. O que vamos descobrir sobre nós mesmos agora pode ser o passo mais importante da sua jornada. Então a imagem é clara. O ourives divino está com o fogo preparado não para nos destruir, mas para nos purificar. O cirurgião celestial está com o bisturi em mãos, não para nos ferir, mas para remover o que nos mata. O agricultor sábio está pronto para limpar o terreno, não para deixá-lo estéril, mas para prepará-lo para a maior colheita de todas. A oferta de Deus é de cura, de libertação, de renovação. Diante de uma oferta tão maravilhosa, a única resposta lógica seria correr em direção a esse fogo, se jogar nos braços desse médico, entregar o campo de braços abertos. Mas nós não fazemos isso. Essa é uma das maiores e mais dolorosas verdades da condição humana. O Espírito Santo está pronto, o fogo está aceso, a cura está disponível. Mas nós resistimos. Nós nos escondemos. Nós damos desculpas. Nós, de forma consciente ou inconsciente, nos agarramos às nossas próprias feridas como se fossem um tesouro precioso. Parece uma loucura. Não é. Quem, em sã consciência, escolheria a dor em vez da cura? Quem preferiria a prisão à liberdade? No entanto, todos nós, em alguma medida, fazemos isso. E se não entendermos o porquê, nunca teremos a força para parar. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos força. O fogo dele é um convite, não uma intimação. E hoje, ele quer nos ajudar a entender as correntes invisíveis que nos mantêm presos à nossa própria dor. Existem 3 razões principais, 3 mentiras que o inimigo sussurra em nossos ouvidos e que nós, muitas vezes, acreditamos. A primeira, e talvez a mais poderosa, é a doce ilusão do controle. Quando alguém nos fere profundamente, sentimos uma avalanche de emoções, mas uma delas é a mais devastadora de todas, a impotência. Sentimos que fomos passados para trás, que fomos vítimas, que perdemos o controle da nossa própria história. E o nosso instinto humano ferido e orgulhoso busca desesperadamente uma forma de retomar esse controle. E qual é a maneira mais fácil que encontramos? A falta de perdão. A mágoa. Nós guardamos a ofensa como uma arma. Pensamos: eu não vou perdoar. O que ele fez foi errado demais. Ele não merece o meu perdão. E ao fazer isso, criamos em nossa mente uma fantasia de poder. Acreditamos que ao reter o perdão, estamos de alguma forma punindo a pessoa que nos feriu. Acreditamos que estamos mantendo-a presa em uma dívida emocional conosco. É como se estivéssemos no comando de uma prisão e o ofensor estivesse trancado na cela. Nós somos o carcereiro. Nós temos as chaves. Nós estamos no controle. Mas isso, meu amigo, é a maior mentira que o inferno já inventou. A verdade é que a falta de perdão
É um veneno que você mesmo toma todos os dias na esperança de que a outra pessoa morra. A amargura que você cultiva não adoece o seu ofensor. Ela corrói a sua própria alma por dentro. A pessoa que te feriu provavelmente está vivendo a vida dela, talvez nem se lembre mais do que fez. Enquanto isso, você está aí remoendo a cena, revivendo a dor, alimentando o monstro do ressentimento. E a prisão que você pensou ter construído para o outro, na verdade, te prendeu. Você não é o carcereiro. Você se tornou o prisioneiro. Você está acorrentado do lado de fora da cela, vigiando um fantasma incapaz de sair dali, incapaz de seguir em frente, porque toda a sua energia está focada em não esquecer. Deixar ir perdoar, entregar a situação nas mãos de Deus, parece como perder o controle. Parece como dizer que o outro venceu. Mas é exatamente o contrário. O verdadeiro ato de poder, o verdadeiro ato de retomar o controle da sua vida é perdoar. É dizer, você não tem mais poder sobre mim. A ação não vai mais definir o meu presente e o meu futuro. Eu te entrego nas mãos de Deus, que é o único juiz justo, e eu escolho ser livre. Entregar a dor ao fogo do Espírito é o ato final de tomar as rédeas da sua vida de volta. Mas a ilusão de que a mágoa é poder é tão sedutora que muitos de nós passamos a vida inteira envenenados, acreditando que estamos no controle. A segunda razão pela qual nos apegamos à dor é ainda mais sutil e perigosa: a falsa segurança da identidade. Isso é difícil de ouvir, mas precisa ser dito. Às vezes, depois de tanto tempo vivendo com uma ferida, ela deixa de ser apenas um evento do passado e se torna parte de quem nós somos. A dor se funde à nossa identidade. Pense nisso. Como você se apresenta para si mesmo? Eu sou a mulher que foi abandonada pelo marido. Eu sou o homem que faliu por causa de um sócio desonesto. Eu sou a pessoa que teve uma infância terrível e por isso sou assim. Eu sou a vítima de uma grande injustiça. Nós vestimos a nossa dor como um casaco velho e surrado. Ele não nos aquece mais, está cheio de buracos, tem um cheiro de mofo, mas é o nosso casaco. Nós nos acostumamos com ele. E a ideia de tirá-lo nos apavora. Por quê? Porque se eu não for mais a vítima, quem eu serei? Se eu não tiver mais essa história de sofrimento para contar, qual será a minha história? A dor, por mais terrível que seja, nos dá um lugar no mundo. Ela nos dá uma narrativa. Ela explica nossas falhas, justifica nossas fraquezas. E, às vezes, até nos rende a simpatia e a atenção dos outros. Tornamo-nos especialistas em nossa própria tragédia. E, sem perceber, começamos a encontrar um conforto doentio nesse papel. Deixar o fogo do Espírito Santo queimar essa dor significa também queimar essa identidade. Significa abrir mão do direito de ser o coitado. Significa assumir a responsabilidade pela própria cura e felicidade. E isso dá medo. O vazio que a dor deixaria parece mais assustador do que a própria dor. Porque a dor, pelo menos, é familiar. A cura, a alegria, a liberdade. Esses são territórios desconhecidos. É como um homem que passou 40 anos na prisão. No dia em que ele é solto, em vez de comemorar, ele fica paralisado de medo do lado de fora dos portões. O mundo mudou, ele não sabe como viver em liberdade. A prisão era horrível, mas era previsível
era segura. Tudo o que ele conhecia estava lá dentro. Muitos de nós preferimos a segurança previsível da nossa cela de dor à incerteza assustadora da liberdade em Cristo. E Deus está hoje do lado de fora dos portões da sua prisão, te chamando pelo nome e dizendo: não tenha medo do vazio. Eu vou preenchê-lo. Eu vou te dar uma nova identidade. Você não será mais o ferido, você será o curado. Você não será mais o abandonado. Você será o escolhido. Você não será mais a vítima. Você terá o vitorioso. Mas para receber essa nova identidade, você precisa ter a coragem de se despir da antiga. Finalmente, a terceira razão que nos mantém acorrentados é a mais instintiva de todas: o frio abraço do medo. O medo é um carcereiro ainda mais cruel que a mágoa. Quando somos feridos, especialmente quando somos feridos repetidamente, nosso coração aprende uma lição perigosa. Vulnerabilidade é igual a sofrimento. Confiar leva à traição. Amar leva à perda. Se abrir leva à rejeição. Então, o que fazemos? Construímos uma fortaleza impenetrável ao redor da nossa alma. Criamos calos. A dor cria uma casca grossa e nós pensamos que essa casca nos protege. Se eu não me aproximar de ninguém, ninguém poderá me abandonar. Se eu não confiar em ninguém, ninguém poderá me trair. Se eu não amar ninguém profundamente, ninguém poderá quebrar meu coração. Se eu não sonhar alto de novo, não terei que lidar com a decepção. Preferimos viver uma vida morna, cinzenta e segura, a arriscar sentir a dor novamente. O problema é que essa casca, que nos protege da dor, também nos isola da alegria. A muralha que impede a entrada de novos inimigos também impede a entrada de novos amigos, de novas oportunidades do amor e principalmente da presença de Deus. Você não pode viver com o coração blindado e esperar que ele seja cheio do Espírito Santo. Para ser cheio, o coração precisa estar aberto. E estar aberto é ser vulnerável. O medo te diz: não se aproxime do fogo, o fogo queima. E o inimigo ama isso. Porque um cristão paralisado pelo medo é um cristão inofensivo para o reino das trevas. O medo te convence de que a sua dor é a sua única proteção. Ele te faz acreditar que viver escondido é a única forma de sobreviver. E Deus olha para você, encolhido no canto escuro da sua fortaleza, e diz com uma ternura infinita: meu filho, minha filha, essa não é a vida que eu sonhei para você. Eu não te criei para sobreviver, eu te criei para viver. Sim, o fogo queima, mas ele queima as impurezas, não o ouro. Sim, o bisturi corta, mas ele corta o tumor, não o órgão vital. Sim, lá fora existem riscos, mas eu estou com você. A minha presença é a sua verdadeira proteção, não essas muralhas de medo que você construiu. O controle é uma ilusão. A identidade na dor é uma mentira e o medo é uma prisão. Essas são as 3 grandes razões pelas quais resistimos ao toque curador de Deus. Nós preferimos o conhecido doentio ao desconhecido saudável. E agora que você sabe disso, a pergunta se torna ainda mais urgente. Agora que a luz da verdade iluminou os cantos escuros da sua resistência, o que você vai fazer?
você vai continuar se apegando a essas mentiras? Vai continuar dando desculpas? Ou vai ter a coragem de olhar para dentro de si mesmo e dizer: é verdade, eu tenho feito isso, mas em nome de Jesus, eu não quero mais. Deus conhece cada tijolo dessa muralha que você construiu. Ele conhece a origem de cada medo, de cada mágoa. E Ele não está do lado de fora com uma marreta para derrubar tudo à força. Ele está aí batendo suavemente na porta do seu coração, com uma mão estendida, esperando que você por dentro tenha a coragem de girar a chave. Chegamos ao coração desta mensagem. E antes de darmos este passo de fé juntos, eu quero que você o declare. Se você está decidido a parar de resistir e começar a se render, comente agora mesmo: eu decido entregar. Digite essas palavras como um ato profético sobre a sua própria vida. Curta o vídeo, se essa mensagem está te fortalecendo, e vamos juntos até o fim, porque o que estamos prestes a fazer pode ser o momento da virada que você esperou por toda a sua vida. Então, a luz está acesa. Agora, você entende. Você vê as correntes invisíveis. Você percebe a ilusão do controle que te manteve prisioneiro, a falsa identidade de vítima que te impediu de assumir seu lugar de filho amado e as muralhas de medo que te isolaram da vida abundante. A pergunta que ecoa na sua alma agora não é mais por que isso dói, mas sim como eu me livro disso. Como eu saio dessa prisão que eu mesmo ajudei a construir? Como eu permito que o fogo de Deus finalmente entre e faça a obra que precisa ser feita? A resposta, meu querido, minha querida, está em uma das palavras mais simples e, ao mesmo tempo, mais aterrorizantes para o orgulho humano. A palavra é rendição. Eu sei, essa palavra nos causa arrepios. Rendição soa como derrota, soa como fraqueza, soa como levantar uma bandeira branca e se entregar ao inimigo. Mas no reino de Deus, a lógica é invertida. No reino de Deus, a rendição não é o seu ato final de derrota, é o seu primeiro ato de verdadeira vitória. É no momento em que você admite sua total incapacidade de se curar que você abre a porta para o poder de Deus entrar e fazer o impossível. Enquanto você lutar com suas próprias forças, Deus, por respeito, assiste. Mas quando você solta as armas, se joga no chão e clama por socorro, o exército do céu se move em seu favor. Mas como é essa rendição na prática? Não é algo místico ou complicado. Quero que você visualize algo comigo. Imagine bem aí na sua frente um altar de pedras simples e antigo. Um altar como os dos patriarcas da fé. Um altar não é um lugar de festa, é um lugar de sacrifício. É um lugar onde você leva algo que é valioso para você e o entrega completamente a Deus. É um lugar de morte para uma coisa para que outra possa nascer. O Espírito Santo está te convidando hoje, neste exato momento, a fazer uma caminhada espiritual até esse altar. E ele te faz uma pergunta direta: o que você vai colocar sobre ele? E a resposta é tudo aquilo que você não consegue mais carregar. Tudo aquilo que os seus braços, cansados de décadas de luta, não aguentam mais sustentar. É hora de pegar aquela memória, aquela cena que se repete como um filme de terror na sua mente toda noite antes de dormir e colocá-la sobre o altar. Você não precisa entendê-la. Você não precisa mais analisá-la. Você só precisa entregá-la. É hora de pegar o nome daquela pessoa que te feriu. Aquele nome que só de ser mencionado
ainda causa uma pontada no seu peito, aquele rosto que você evita ver. Você vai pegar esse nome e essa pessoa em espírito e colocá-los gentilmente sobre o altar. Não é para amaldiçoá-los, não é para desejar o mal, é para soltá-los da sua jurisdição e entregá-los à jurisdição de Deus, o único juiz. É hora de pegar a vergonha daquele erro do passado, aquela falha que você esconde de todo mundo, aquela decisão que, se pudesse voltar no tempo, você faria tudo diferente. Aquele segredo que te corrói por dentro e te faz sentir indigno do amor de Deus. Você vai pegar essa vergonha, com toda a sua sujeira, e colocá-la sobre o altar, exposta à luz. É hora de pegar a decepção com aquele sonho que não se realizou, aquele projeto que faliu, aquele relacionamento que terminou, aquela oração que você fez por anos e que aparentemente não foi respondida. Você vai pegar a dor dessa perda e a frustração dessa espera e vai depositá-las sobre o altar. Este é o ato da rendição. Não é tentar consertar. Não é prometer a Deus que você vai melhorar. É simplesmente admitir a sua falência. É chegar diante do altar com as mãos cheias de cacos de entulho, de dor, e dizer: Senhor, eu não consigo mais. Isso é pesado demais para mim. A minha força se esgotou. As minhas estratégias falharam. Eu tentei ignorar, mas não funcionou. Eu tentei perdoar com a minha própria força, mas não consegui. Eu tentei me curar, mas só me feri mais ainda. Então, hoje eu paro de lutar. Eu entrego. Eu rendo. Eu solto. Isso aqui é teu. Faça o que o Senhor quiser com isso, mas, por favor, tire isso de mim. Este é o momento mais crucial da sua vida. Porque este ato de fé, esta oração de entrega sincera, é a sua permissão oficial para que o fogo de Deus desça. Por que isso é tão importante? Porque Deus é um cavalheiro. Ele não arromba a porta do seu coração. Ele bate. Ele espera ser convidado. Ele respeita o seu livre-arbítrio mesmo quando você o usa para se manter na dor. Ele poderia, com um estalar de dedos, te curar à força, mas isso não geraria um relacionamento, geraria uma violação. Ele não quer um robô. Ele quer um filho que o escolha livremente. Muitos de nós passamos a vida orando: Senhor, me cura, Senhor, me liberta. Mas continuamos de mãos fechadas, agarrados à nossa dor, com toda a força. É como ir ao médico com um braço quebrado. E quando ele vem para engessar, você o esconde nas costas e grita: não toque, vai doer. E o médico pacientemente diz: eu sei que vai doer um pouco para colocar no lugar, mas se você não me deixar tocar, ele nunca vai sarar direito. Hoje, o convite de Deus para você é: abra as mãos. Solte o controle. Pare de proteger a sua ferida. Exponha-a. Mostre a ele onde dói. Confie que o toque dele mesmo, que desconfortável no início, é um toque de cura. Confie que o fogo que desce sobre o altar da rendição não vem para te destruir, mas para consumir o sacrifício. E o sacrifício que ele te pede hoje é a sua dor. Ele quer trocá-la pela paz dele. Ele quer pegar o seu fardo pesado e te dar o jugo suave e o fardo leve dele. Mas a troca só acontece quando você decide soltar o que está nas suas mãos primeiro. Pense em Abraão. Deus o chamou para o maior ato de rendição da história, sacrificar seu próprio filho, Isaque, o filho da promessa, tudo o que ele mais amava. E Abraão, com o coração partido, mas com uma fé inabalável, obedeceu. Ele subiu a montanha, construiu o altar,
amarrou seu filho e levantou o cutelo. Naquele momento, no coração de Abraão, Isaque já havia sido entregue, e foi só então, no ápice da sua rendição, que Deus interveio e proveu o cordeiro. A provisão de Deus só apareceu no altar da entrega total. Deus não está te pedindo seu filho. Ele está te pedindo algo que está te matando. Ele está te pedindo para colocar no altar a sua mágoa, o seu ressentimento, o seu medo. Ele está te pedindo para sacrificar o seu direito de odiar, o seu direito de se amargurar. E ele está te prometendo que, se você tiver a coragem de levantar o cutelo da sua vontade e entregar essa dor a ele no momento exato, ele vai intervir. Ele vai prover a cura. Ele vai trazer o alívio. Ele vai consumir o sacrifício com o fogo do Espírito Santo e te dar uma nova vida em troca. A cura não começa quando a dor desaparece. A cura começa no instante em que você decide entregá-la. O milagre não acontece no final do caminho, acontece no primeiro passo em direção ao altar. Então, a pergunta final desta parte é a mais importante que você vai responder hoje. Esqueça o passado. Esqueça suas tentativas fracassadas. Olhe para este momento aqui e agora. Você está diante de um convite divino. O altar está à sua frente. O céu está em silêncio, esperando a sua decisão. Você está pronto para caminhar até ele. Você está pronto para abrir as mãos e finalmente soltar o que te prende. Este é o momento. Se você tomou a decisão de entregar, se você está espiritualmente de joelhos diante do altar, eu quero que você cele este ato. Comente a palavra fogo aqui embaixo, não como uma palavra vazia, mas como a sua oração, o seu clamor, a sua permissão, para que o céu desça e consuma o seu sacrifício. Se você ainda não curtiu o vídeo, faça isso agora para que essa chama alcance mais pessoas. E fique firme, porque vamos ver juntos em detalhes o que acontece quando o fogo de Deus finalmente encontra a sua dor. Então, você fez a caminhada, com as pernas trêmulas, com o coração na mão, mas você foi. Você chegou ao altar da rendição. E, num ato de fé desesperada e corajosa, você depositou tudo ali. A mágoa, a vergonha, o medo, o ressentimento. Está tudo ali exposto sob o olhar amoroso de Deus. E agora, o que acontece quando o fogo do Espírito Santo desce sobre esse sacrifício? Vamos sair da teoria e entrar na realidade da sua alma. Porque esse fogo não é uma força invisível e aleatória. Ele é cirúrgico. Ele é intencional. Ele sabe exatamente o que precisa queimar. A primeira coisa que o fogo do Espírito Santo queima de forma implacável são as raízes profundas e venenosas da amargura. Pense na amargura como uma erva daninha, uma tiririca espiritual. Você já tentou arrancar uma tiririca do seu jardim? Você puxa a parte de cima, as folhas verdes, e por 1 ou 2 dias, parece que o problema foi resolvido. Mas lá embaixo, escondida na terra, a raiz continua viva forte. E em pouco tempo, ela brota de novo, às vezes com mais força do que antes. Muitos de nós passamos a vida inteira fazendo isso com a nossa amargura. Nós cortamos as folhas. Nós controlamos nossas palavras, forçamos um sorriso, dizemos, eu perdoo, da boca para fora. Nós fazemos um bom trabalho de jardinagem na superfície. Mas a raiz continua lá intacta no escuro, se espalhando silenciosamente e envenenando todo o solo do nosso coração.
É por isso que do nada, no meio de um dia bom, uma simples palavra ou uma lembrança aciona um gatilho e todo aquele veneno sobe de novo. O fogo do Espírito Santo não vem para aparar as folhas. Ele não está interessado em jardinagem de superfície. Ele desce com uma intensidade que penetra a terra dura do seu coração, vai direto na raiz da amargura e a incinera por completo. Ele cauteriza o lugar. Sabe o que um médico faz para estancar um sangramento grave. Ele cauteriza a veia, ele a queima para que ela se feche e não sangre mais. É isso que o Espírito faz. Ele queima a raiz da amargura de tal forma que ela não tem mais a capacidade de brotar novamente. Ele remove não apenas o sintoma, mas a causa da sua dor crônica. Ele te liberta da necessidade de ficar constantemente cortando o mato do seu coração, porque ele resolve o problema na fonte. A segunda coisa que esse fogo consumidor queima são as algemas pesadas e frias da falta de perdão. A falta de perdão é uma das prisões mais eficazes que o inimigo já projetou. E o gênio do mal, por trás dela, é que ele te convence de que você é o carcereiro, quando, na verdade, você é o prisioneiro. Imagine que você está acorrentado a uma pessoa, a mesma pessoa que te feriu. Vocês estão ligados por uma corrente de ferro. Aonde você vai, você tem que arrastar essa pessoa. Quando você tenta dormir, ela está ali. Quando você tenta celebrar uma alegria, o peso dela te puxa para baixo. A sua vida inteira gira em torno de carregar o fardo dessa pessoa. É uma existência miserável. A falta de perdão é exatamente isso. Ela te mantém energeticamente, emocionalmente e espiritualmente conectado à pessoa que te machucou. A sua mente se torna a cela. E o aluguel que essa pessoa paga para morar nela é a sua paz, a sua alegria, o seu futuro. Você se torna obcecado pela dívida que ela tem com você, uma dívida que ela talvez nunca pague. E enquanto você espera por esse pagamento, a sua vida passa. Quando você coloca essa situação no altar, o fogo do Espírito Santo desce com um propósito específico: derreter os elos dessa corrente. Ele não vai fazer a outra pessoa pedir perdão. Ele não vai apagar o que ela fez. Ele vai fazer algo muito mais poderoso. Ele vai te libertar. O fogo dele quebra as suas algemas. De repente, você percebe que não precisa mais arrastar aquele peso. Você pode andar livre. Perdoar não é um presente que você dá para o seu ofensor. É um presente que você dá a si mesmo. É a sua carta de alforria. É o fogo de Deus declarando sobre você: você não está mais acorrentado ao seu passado. Você não é mais definido pelo que fizeram com você. Você está livre para seguir em frente. E pela primeira vez em anos, você respira fundo e o ar que entra nos seus pulmões é o ar puro da liberdade. A terceira coisa que o fogo santo queima é o manto sujo e pesado da vergonha. A vergonha é diferente da culpa. A culpa diz: eu fiz algo errado. A vergonha sussurra algo muito pior: eu sou algo errado. A culpa foca na ação, a vergonha ataca a sua identidade. É a voz persistente do diabo no seu ouvido, dizendo: você não tem conserto. Se as pessoas soubessem quem você realmente é, elas te abandonariam. Deus está decepcionado com você. Você nunca será bom o suficiente. Esse manto de vergonha te faz andar curvado. Te faz evitar o olhar das pessoas. Te faz se esconder nas sombras. Ele te convence de que você
é o seu pior erro. E você o carrega para todo lado, um peso invisível que rouba sua ousadia e te impede de aceitar o amor, porque no fundo, você não se sente digno dele. Quando você entrega sua falha, o seu segredo, o seu erro, no altar, o fogo do Espírito Santo desce como uma labareda purificadora e consome esse manto de vergonha por completo. Ele o transforma em cinzas. E o que ele te dá em troca? A Bíblia diz que ele nos dá vestes de louvor em vez de um espírito deprimido e uma coroa em vez de cinzas. O fogo de Deus não apenas tira o que é sujo, ele te veste com algo novo e limpo. Ele queima a mentira da sua identidade falida e grita a verdade da sua identidade em Cristo. Ele te lembra que você não é o seu pecado. Você é o perdão que ele comprou na cruz. Ele te levanta, te faz olhar para cima e te lembra que você é filho herdeiro, amado, escolhido e justificado. A vergonha não tem mais lugar em você, porque o fogo de Deus purificou não apenas o que você fez, mas quem você pensava que era. Finalmente, a quarta coisa que o fogo de Deus queima é o cativeiro gelado do medo. A dor é uma professora cruel e a principal lição que ela ensina é o medo. Medo de confiar de novo. Medo de amar de novo. Medo de sonhar de novo. Medo de tentar de novo. O medo te coloca em uma cela de segurança máxima. As grades são feitas de "e se?". E se eu for traído de novo? E se eu me machucar de novo? E se eu falhar de novo? É uma vida pequena, controlada, previsível e terrivelmente triste. É sobreviver, não viver. O Espírito Santo, em sua essência, é o oposto do medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O fogo dele é uma chama de ousadia. Quando ele desce sobre o altar, onde você entregou seus traumas, ele não apenas queima as memórias dolorosas, ele queima a paralisia que essas memórias causaram. Ele derrete as grades da sua prisão de "e se?". Ele te enche de uma coragem sobrenatural, uma coragem que não vem da sua autoconfiança, mas da sua confiança nele. Você começa a perceber que mesmo que você se fira de novo, o curador vive dentro de você. Mesmo que você caia de novo, aquele que te levanta está contigo. O medo não desaparece por mágica, mas ele perde o poder de te controlar. A voz do espírito de poder dentro de você se torna mais alta do que o sussurro do medo. Ele te dá a coragem para baixar a guarda e amar de novo. Ele te dá a força para perdoar 70 vezes 7. Ele te dá a ousadia para sonhar sonhos que pareciam mortos e enterrados. O fogo não te promete uma vida sem riscos, ele te promete a presença dele em meio aos riscos. E a presença dele é a única segurança verdadeira que existe. Isso é o que o fogo faz. Ele queima as raízes da amargura, as algemas do não perdão, o manto da vergonha e o cativeiro do medo. Ele não vem para fazer uma limpeza superficial. Ele vem para fazer uma demolição controlada do velho homem e uma reconstrução gloriosa do novo. É um processo intenso, é radical e é a única coisa que realmente funciona. A questão não é mais se Deus pode te curar. A questão é, você vai permitir que o fogo dele faça a obra completa. Nós passamos pelo fogo. E se você está sentindo algo se mover aí dentro,
se a esperança começou a brotar, onde antes só havia cinzas. Eu quero que você escreva nos comentários uma nova história. Declare isso sobre a sua vida. Se inscreva no canal se você quer continuar caminhando nessa nova história. E não se esqueça de curtir, porque o seu testemunho de cura pode ser a chama que vai acender a esperança no coração de outra pessoa. E fique firme, porque a melhor parte está por vir. Então, a obra foi feita. O altar foi erguido. A entrega foi sincera e o fogo desceu. A amargura foi cauterizada. As correntes foram derretidas, o manto da vergonha foi consumido e a prisão do medo teve suas grades retorcidas pelo calor divino. A imagem de um campo, depois de uma queimada, pode parecer desoladora. Tudo está preto, coberto de cinzas, silencioso. E talvez, logo após esse encontro profundo com Deus, você se sinta um pouco assim, vazio, exausto, em silêncio. Mas não confunda o silêncio da paz com o silêncio da morte. O que você está experimentando não é o fim, é o recomeço. É o solo, finalmente descansando, livre das ervas daninhas, pronto para receber novas sementes. A grande pergunta: o que acontece agora? O que resta quando as impurezas são finalmente queimadas? Como é a vida do outro lado da chama? A primeira coisa, e talvez a mais imediata que você vai sentir, é uma leveza que você não sentia há anos, talvez décadas. Você já viu imagens de um maratonista tentando completar uma corrida de 42 quilômetros, carregando nas costas uma mochila cheia de pedras? Ele pode até tentar correr. Ele dá alguns passos, mas o esforço é sobre-humano. A respiração fica curta, os músculos gritam de dor, o corpo inteiro protesta. Cada passo é uma agonia. Ele olha para os outros corredores leves fluindo e se pergunta: por que para mim é tão difícil? A resposta é óbvia: ele está carregando um peso que não foi feito para ser carregado. Meu amigo, minha amiga, muitos de nós temos vivido a jornada da vida exatamente assim, tentando correr a nossa corrida com uma mochila invisível, mas terrivelmente pesada, cheia de pedras, de mágoa, tijolos, de ressentimento e blocos de concreto de culpa. É por isso que você se sente tão cansado. Não é a idade, não é o trabalho. É o peso emocional que você tem carregado por tanto tempo. Você se arrasta pela vida, exausto, sem entender por que a alegria parece tão distante, por que a paz é tão passageira. Quando o fogo do Espírito Santo queima essa carga, quando você finalmente solta essa mochila no altar, a sensação é indescritível. Pela primeira vez, você sente seus ombros relaxarem. Você respira fundo e o ar parece preencher seus pulmões de uma forma nova. Você começa a andar e seus passos não são mais arrastados, eles são leves. Uma paz inunda a sua alma. Não é a paz que o mundo dá, que depende das circunstâncias estarem boas. É a paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. É uma paz que não faz sentido. A pessoa que te feriu não mudou a situação injusta, pode não ter sido corrigida, o passado não foi apagado. Mas algo dentro de você mudou. A guerra interior acabou. Você não está mais em conflito. Você está em paz, porque a batalha não é mais sua, é do Senhor. Essa leveza é o primeiro sinal de que a cura verdadeira começou.
A segunda coisa que brota desse solo purificado é a clareza, a dor, a mágoa, a vergonha. Elas são como uma fumaça densa e tóxica. Enquanto você está no meio dela, você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Sua visão fica limitada. Tudo o que você consegue ver é o passado. Sua mente fica presa em um loop, repassando as cenas da sua ferida, os diálogos da sua decepção. Você tenta olhar para o futuro, mas a fumaça da dor obscurece tudo. O futuro parece assustador e incerto, ou simplesmente vazio. Você não consegue mais ver o propósito de Deus para a sua vida. Você só consegue ver a sua dor. Quando o fogo passa, ele leva a fumaça com ele. O ar se torna limpo e, de repente, você consegue ver o horizonte de novo. As cores parecem mais vivas. Você levanta a cabeça e percebe que existe um céu azul acima das nuvens de fumaça. Você começa a ter esperança novamente. Você começa a entender que a sua história não terminou no capítulo da dor. Aquele foi apenas um capítulo difícil, mas necessário que Deus permitiu para te levar a um novo começo. Você começa a enxergar com os olhos da fé. Você olha para trás, para a mesma cena que antes te causava tanta dor. E agora, você a vê com clareza, com uma nova perspectiva. Você percebe, se aquela pessoa não tivesse me traído, eu nunca teria aprendido a depender só de Deus. Se aquela porta não tivesse se fechado, eu teria perdido a oportunidade muito melhor que Deus tinha para mim. Se eu não tivesse passado por aquele vale de humilhação, eu nunca teria desenvolvido a compaixão que tenho hoje. Você percebe que Deus não te salvou da fornalha como fez com os amigos de Daniel. Ele entrou na fornalha com você, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele usou o fogo não para te consumir, mas para te refinar. A clareza te permite ver a mão soberana de Deus tecendo um propósito glorioso, mesmo nos fios mais escuros e dolorosos da sua história. E, finalmente, a coisa mais linda e poderosa que resta depois que o fogo passa são as cicatrizes com propósito. Preste muita atenção nisso. O fogo do Espírito Santo não te dá amnésia. Ele não apaga a memória do que aconteceu. Se ele apagasse, você perderia as lições, perderia a sabedoria que a dor te ensinou. O que ele faz é algo infinitamente mais poderoso. Ele remove a dor associada à memória. Qual é a diferença entre uma ferida e uma cicatriz? Uma ferida, quando você toca, dói. Ela está aberta, infeccionada, sensível. Ela te limita. Você não pode encostar, não pode fazer certos movimentos. Uma cicatriz é diferente. Uma cicatriz é a prova de que um dia houve uma ferida, mas agora ela está fechada, curada. Você pode tocar nela, pode apertá-la, e ela não dói mais. Ela não te limita. Ela se tornou parte da sua pele, parte da sua história. É um memorial de uma batalha que foi vencida. O Espírito Santo transforma as suas feridas abertas em cicatrizes curadas. E essas cicatrizes, nas mãos de Deus, se tornam suas maiores ferramentas de ministério. Por quê? Porque quando você encontrar alguém que está passando pela mesma dor que você passou, com a mesma ferida aberta, você não vai oferecer a essa pessoa uma teoria de um livro. Você vai mostrar a sua cicatriz. Você vai poder dizer com a autoridade de quem sobreviveu: eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu estive aí.
Essa dor que você acha que vai te matar, eu já senti. Mas olhe para mim. Olhe para a minha cicatriz. O mesmo Deus que me curou, que fechou a minha ferida, é poderoso para te curar também. Sua história de superação se torna uma ponte de esperança para os outros. Aquele divórcio doloroso te capacita a consolar outros corações partidos. Aquela luta contra um vício te dá a autoridade para ajudar outros a se libertarem. Aquela depressão profunda te dá a empatia para se sentar com alguém no escuro e dizer: você não está sozinho. Entende agora? O diabo planejou essa ferida para te destruir. Ele queria que você vivesse como uma vítima amarga e ressentida para o resto da sua vida. Mas Deus, em sua genialidade redentora, pega a mesma arma que o inimigo usou contra você e a transforma na sua maior ferramenta para avançar o reino. Você deixa de ser a vítima da sua história e se torna o herói, um guerreiro ferido, mas curado, cujas cicatrizes proclamam a glória e o poder do Deus que restaura todas as coisas. A vida do outro lado da chama não é uma vida sem memória, é uma vida sem dor. É uma vida de leveza de paz, de clareza de propósito e, acima de tudo, uma vida onde as suas maiores dores se tornam as suas maiores fontes de força e autoridade espiritual. Não é uma troca justa, é uma troca milagrosa. E está disponível para você. Agora, estamos caminhando juntos nesta jornada de cura e liberdade. E se você deseja que essa transformação não seja apenas um momento, mas um novo modo de vida, comente agora mesmo: eu vou vigiar. Assuma esse compromisso com você e com Deus. Curta este vídeo para nos ajudar a espalhar essa luz e, se ainda não o fez, se inscreva no canal. A parte final é o fechamento de tudo o que aprendemos. Então, permaneça conectado. A imagem é linda, não é? A leveza, a clareza, as cicatrizes com propósito. Uma vida nova que floresce das cinzas. E é fácil, no calor da emoção deste momento, acreditar que agora tudo será perfeito. Que a dor nunca mais vai voltar. Que a partir de hoje flutuaremos em um mar de paz e alegria constantes. E eu gostaria do fundo do meu coração de poder te dizer que é exatamente assim. Mas eu preciso ser brutalmente honesto com você, porque a fé madura não se baseia em ilusões, mas na verdade. E a verdade é esta: a cura que você recebeu no altar é real, poderosa e definitiva. Mas a decisão de viver nessa cura é diária. A experiência do fogo do Espírito Santo não é como uma vacina que você toma uma vez na vida e fica imunizado para sempre contra a dor. É mais como um tratamento contínuo, uma fisioterapia para a alma que precisa ser praticada todos os dias para que os músculos do seu espírito permaneçam fortes e saudáveis. Por quê? Porque nós ainda vivemos em um mundo caído. Amanhã, quando você sair daqui, você vai ligar a televisão e ver uma notícia que te trará medo. Você vai encontrar uma pessoa que vai te ofender. Você vai receber uma crítica injusta. Você vai se decepcionar com alguém que você ama. Novas oportunidades para a amargura brotar, para o medo se instalar e para a vergonha sussurrar mentiras surgirão todos os dias. O inimigo, vendo que você escapou da sua antiga prisão, não vai simplesmente desistir. Ele vai tentar de todas as formas te atrair de volta para a cela. Então, o que muda?
A grande mudança não é que as dificuldades param de existir. A grande mudança é como você lida com elas. Antes, você era reativo. Uma ofensa vinha e você aguardava. Uma decepção acontecia e você a colecionava. O lixo emocional ia se acumulando no porão da sua alma até que não houvesse mais espaço e a casa inteira começasse a cheirar mal. Agora, depois de passar pelo fogo, você se torna proativo. Você se torna um guardião vigilante do seu coração. Você aprendeu, da maneira mais difícil, o preço de deixar o lixo se acumular. E você se recusa a pagar esse preço novamente. A chama que foi acesa no altar precisa ser alimentada para que não se apague. A casa que foi limpa precisa ser mantida limpa. E como fazemos isso? A primeira coisa é estabelecer um altar diário de manutenção. Aquele altar de pedra que visualizamos não precisa ser apenas para as grandes crises da vida. Ele precisa se tornar um hábito matinal. Antes de checar seu celular, antes de ligar a televisão, antes de mergulhar na correria do dia, você precisa ter o seu momento no fogo. É se colocar diante de Deus por 5, 10, 15 minutos que sejam e fazer uma oração de manutenção preventiva. É dizer: bom dia, Espírito Santo. Eu te convido para o meu dia. Por favor, examina o meu coração agora. Sonda os meus pensamentos. Se há alguma raiz de amargura de ontem que eu não percebi, se há alguma ansiedade sobre o dia de hoje, se há algum orgulho querendo se levantar, eu coloco tudo no teu altar agora. Queima, Senhor. Purifica-me antes mesmo de eu começar o meu dia. Eu não quero carregar nenhum peso desnecessário hoje. Eu escolho começar leve. Isso não é religiosidade. É higiene espiritual. Assim como você escova os dentes todas as manhãs para evitar que as cáries se formem, você precisa desse momento para evitar que as cáries da alma comecem a se desenvolver. É resolver as pequenas coisas com Deus antes que elas se tornem grandes fortalezas. É lidar com a faísca da ofensa antes que ela se torne um incêndio de ressentimento. A segunda prática é desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo. Antes, você provavelmente ignorava os cutucões de Deus. Aquela sensação de desconforto quando você falava mal de alguém. Aquele incômodo na consciência depois de uma explosão de raiva. Agora você precisa aprender a valorizar esses sinais. Essa sensibilidade é o seu sistema de alarme espiritual. Quando o Espírito Santo te incomodar sobre uma atitude, um pensamento ou uma palavra, não ignore. Não dê desculpas. Não diga: depois eu vejo isso. Pare o que está fazendo e resolva na hora. Se você foi rude com seu cônjuge, a sua sensibilidade vai te dizer: vá e peça perdão. Obedeça imediatamente. Se você sentiu inveja do sucesso de um amigo, o Espírito vai te sussurrar: abençoe-o em vez de amaldiçoá-lo. Faça isso na hora. Essa obediência imediata nas pequenas coisas é o que mantém o canal de comunicação com Deus aberto e limpo. A desobediência, mesmo que pequena, é como estática na linha que vai dificultando a sua capacidade de ouvir a voz dele. Manter a chama acesa é viver em um estado de prontidão para obedecer. A terceira e talvez mais importante disciplina é vigiar a porta dos seus pensamentos. A sua mente é o campo de batalha principal. É ali que o inimigo lança as sementes da dúvida, da mágoa e do medo. Antes, você talvez deixasse qualquer pensamento entrar e fazer morada
na sua cabeça. Você passava horas remoendo uma ofensa, dialogando com a ansiedade, acreditando nas mentiras da autocrítica. Agora, você se torna um sentinela na porta da sua mente. A Bíblia nos manda levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que isso significa na prática? Significa que, quando um pensamento chegar, você não o aceita automaticamente. Você o interroga. Você pergunta: esse pensamento vem de Deus ou do inimigo? Ele me traz paz ou perturbação? Ele se alinha com a verdade da palavra de Deus ou a contradiz? Se um pensamento de amargura vier, olha, o que fulano fez com você, você nunca pode esquecer isso. Você o captura e o confronta com a verdade. Está escrito que eu devo perdoar como fui perdoado. Esse pensamento é uma mentira e não tem lugar na minha mente. Em nome de Jesus, ele está cativo. Se um pensamento de medo vier, você vai falhar de novo, não adianta nem tentar. Você o confronta com a verdade. Está escrito que Deus não me deu espírito de medo, mas de poder. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é uma batalha. Exige esforço consciente, mas é a única forma de impedir que o inimigo reconstrua as fortalezas que o fogo de Deus já derrubou. Você alimenta a chama com a verdade da palavra de Deus. O fogo se mantém aceso com o combustível da verdade. Quando você enche a sua mente com as promessas de Deus, não sobra espaço para as mentiras do diabo. Viver curado não é ausência de problemas, é a presença de uma disciplina. É a decisão diária de se manter perto do fogo. É buscar a presença do Espírito Santo em oração na palavra, na comunhão com outros irmãos. É Ele quem mantém a casa da sua alma aquecida, limpa e iluminada. O evento no altar foi o ponto de partida à ignição. Mas a caminhada na luz é uma maratona e você precisa escolher a cada passo, permanecer no calor da presença dele e longe das sombras frias do seu passado. Não deixe o fogo se apagar. Não permita que a sua liberdade, comprada a um preço tão alto, seja roubada por negligência. O que Deus começou em você, Ele é fiel para completar. Mas Ele conta com a sua parceria, com a sua vigilância, com a sua decisão diária de dizer sim para a cura e não para tudo o que tenta te prender novamente. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas pode ser o verdadeiro começo da sua. Se esta mensagem inteira falou ao seu coração, de uma forma que você não pode ignorar, sele este momento. Comente agora mesmo. A decisão é minha. Assuma a responsabilidade pela sua liberdade. Este é o último chamado para curtir o vídeo e se inscrever, mas o mais importante, compartilhe. Envie esta mensagem para uma pessoa que você sabe que está vivendo no frio. Sua atitude pode ser a faísca que ela precisa. E agora, vamos selar tudo o que Deus nos falou. Nós caminhamos juntos por um longo caminho hoje. Nós iluminamos os cantos escuros da alma, onde a dor silenciosa faz morada. Nós redesenhamos a imagem do fogo de Deus, não como um juízo que destrói, mas como a paixão de um ourives que purifica. Nós confrontamos as mentiras que nos fazem resistir à cura, à ilusão do controle, à falsa identidade na dor e às muralhas geladas do medo. Nós visualizamos o altar da rendição, o lugar sagrado onde a nossa força acaba,
e o poder de Deus começa. Nós vimos em detalhes o que o fogo santo queima, as raízes da amargura, as algemas do não perdão, o manto da vergonha e o cativeiro do medo. Nós vislumbramos a vida gloriosa do outro lado da chama, uma vida de leveza, de clareza e de cicatrizes com propósito. E finalmente aprendemos sobre a disciplina diária necessária para manter essa chama acesa para viver na cura e não apenas visitá-la. A palavra foi entregue. A verdade foi exposta. O mapa do caminho da liberdade foi desenhado à sua frente. E agora, tudo se resume a este momento, a este instante de decisão solene entre você e o Deus que te criou. A responsabilidade agora é inteiramente sua. O que você vai fazer com tudo isso? Porque neste exato momento, você está diante de uma bifurcação na estrada da sua vida. E existem apenas dois caminhos possíveis a seguir. O primeiro caminho é o caminho do conhecido. É o caminho de voltar para a sua poltrona, confortável de dor familiar. É o caminho de ouvir tudo o que foi dito aqui, talvez até se emocionar, concordar com a cabeça, mas no final, decidir que o esforço é grande demais, que a mudança é assustadora demais. É o caminho de dizer, isso é muito bonito, mas não é para mim. Minha ferida é diferente, meu caso é mais complicado. É o caminho de se levantar, sacudir a poeira das emoções que foram mexidas e colocar de volta o casaco velho e surrado da amargura, porque apesar de tudo, ele é familiar. É o caminho de continuar gerenciando a sua dor, carregando suas pedras, vivendo no frio das suas muralhas. Ninguém vai te julgar se você escolher esse caminho. A vida vai continuar. Deus, em sua infinita graça, não vai deixar de te amar. Mas eu preciso te alertar com todo o amor e urgência do meu coração. Você viverá o resto dos seus dias como uma sombra do que Deus te criou para ser. Você vai sobreviver, mas não vai viver. Você vai existir, mas não vai florescer. Você vai chegar ao final da sua jornada e perceber que viveu muito, muito aquém da vida abundante, livre e cheia de propósito que Jesus conquistou na cruz para você. E essa, meu amigo, é uma das maiores tragédias que pode acontecer a um ser humano. Mas há outro caminho. É o caminho do desconhecido. O caminho do passo de fé. É o caminho que exige coragem, que exige rendição. É o caminho de dizer sim para o convite do Espírito Santo, mesmo com o coração tremendo de medo. É o caminho de se levantar de onde você está em espírito e marchar com determinação em direção àquele altar. É o caminho de abrir as mãos que estiveram fechadas por tanto tempo e finalmente soltar. Soltar a necessidade de estar certo. Soltar a mágoa. Soltar o controle. É o caminho de se expor ao fogo. De confiar que o calor que você vai sentir não é para te destruir, mas para te libertar. É o caminho de acreditar, talvez, pela primeira vez em muito tempo, que a cura é possível para você. Que a liberdade não é um sonho distante, mas uma realidade disponível aqui e agora. O fogo está aceso. Eu posso sentir a presença do Espírito de Deus neste lugar, aí onde você está, na sua casa, no seu carro, no seu quarto. Ele está aqui. Ele não é uma teoria. Ele é uma pessoa. E ele está te chamando para fora da sua caverna de dor. Ele está te chamando
para sair do frio. O amor dele é um fogo consumidor, pronto para queimar tudo o que te fere e te fazer novo de dentro para fora. A decisão é sua. Ninguém pode tomá-la por você. Nem eu, nem sua família, nem seu pastor. É um encontro entre você e o seu Criador. O que você me diz? Você vai se contentar com as cinzas da sua dor? Ou vai permitir que Deus as transforme em uma coroa de glória? Você vai continuar acorrentado ao seu passado? Ou vai permitir que o fogo de Deus te liberte para o seu futuro? Se a sua resposta do fundo da sua alma é sim. Se você diz, eu escolho o fogo, eu escolho a cura, eu escolho a liberdade. Então eu quero que você faça algo onde quer que você esteja. Eu não quero que este seja apenas um momento emocional que se dissipa em uma hora. Eu quero que seja um marco, um divisor de águas na sua vida. Eu quero que você agora feche os seus olhos por um instante, respire fundo e com a voz do seu coração, com a maior sinceridade que você já teve na vida, repita esta oração. Não são palavras mágicas, é a sua declaração de rendição. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante de Ti. Eu reconheço que tenho carregado um peso que o Senhor nunca quis que eu carregasse. Eu confesso que me apeguei à minha dor, ao meu medo e à minha amargura. Mas hoje eu tomo uma decisão. Eu escolho a cura. Eu escolho a liberdade. Espírito Santo, eu te convido a entrar no meu coração com o teu fogo purificador. Eu coloco no teu altar agora. Neste momento, mencione em seu coração a pessoa, a situação ou o sentimento específico. Eu entrego tudo a Ti. Queima, Senhor. Queima as raízes da amargura. Queima as algemas do ressentimento. Queima a vergonha que me paralisa. Queima o medo que me impede de viver. Eu me rendo ao Teu processo. Eu confio no Teu amor. Eu recebo o Teu perdão e a Tua cura. A partir de hoje, eu não sou mais uma vítima do meu passado. Eu sou um filho amado curado e livre pelo poder que há no nome de Jesus. Faça-me novo. Comece a Tua obra em mim agora. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou. O céu ouviu. O processo começou. A guerra pela sua alma foi vencida no altar da sua rendição. Não espere sentir um arrepio ou ver uma luz. A fé não é sentimento, é decisão. E você decidiu. Agora, levante-se. A sua história, a partir de hoje, é diferente. Caminhe na leveza. Respire a clareza. E prepare-se para usar as suas novas cicatrizes para mostrar ao mundo quão grande, quão bom e quão poderoso é o Deus que te tirou do frio e te trouxe para o maravilhoso calor do seu amor. A sua cura começou agora.